Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, mocidade, irmão Joel, demais obreiros, responsáveis pela escola dominical. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez estamos aí falando da palavra do Senhor, baseado na nossa revista, que tem por título Tempos de Conquistas, né? Baseado no livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, do dia 26/4/2020, que tem como tema Vencendo os Obstáculos, ok? Então lá, o texto do dia diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo de número 24, e a síntese vai dizer: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Glória a Deus. No texto bíblico, diz assim a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 3, aqui diz do versículo 5 ao 6, do 14 ao 17, mas na verdade é capítulo 3, do versículo 3 ao 6 e 14 ao 17. E diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que sabais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Aí lá no versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e aos pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Prepararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Texto bíblico baseado a nossa lição. Nesse texto vamos falar aí um pouco. Na introdução, diz assim: o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas das vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esse último talvez seja o entrave mais perigoso, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. Preste muita atenção nisso. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Amém, irmãos? Então, vamos fazer como as águas do rio aí, já contornando os obstáculos, né? Que são muitos, não são poucos, principalmente nos dias que estamos vivenciando. Lá no tópico 1, está dizendo assim: atravessando o Jordão. Subtópico do tópico 1 aí: um dia marcante para o povo. Eu grifei como de costume, para não fazermos uma leitura muito longa e ocupar bastante tempo. Vocês que estiverem com a revista, estudem mais detalhadamente, como eu disse,
pode mandar algumas perguntas se assim sentirem o desejo ou a necessidade de tirar qualquer dúvida. Eu não sabendo, eu vou buscar a quem sabe e passo as respostas, né? Não somos donos do saber, estamos aqui aprendendo com o Senhor. Vamos lá. Diz assim, já aí no primeiro parágrafo do subtópico do tópico 1 aí. O dia 10 de Abide era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída, Êxodos, do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã, né? Então, nós já temos aí uma lição e uma dica, né, de que é um fato importantíssimo que devemos se ater a isso, de que o Senhor, lá no tempo do povo de Israel saindo do Egito, determinou um dia, uma data, determinou uma ocasião propícia, tudo dentro da perfeição dele, porque assim ele queria, né? Então ele marcou esse dia, e esse dia é comemorado pelos israelitas até o dia de hoje, né? A passagem da Páscoa, que foi também a saída deles da terra do Egito rumo à Nova Canaã. Portanto, já tiramos aí o ensino de que tudo tem a data marcada, o momento marcado por Deus, né? E Josué havia entendido isso, porque já tinha 40 anos que eles estavam no deserto, o povo de Israel, e a Bíblia diz que eles entraram na terra no dia que o Senhor assim determinou, né? Então vamos um pouco mais embaixo. O subtópico 2 do tópico 1 diz assim: a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Um outro sim aqui é que eles não estavam sozinhos. A Bíblia diz que o povo caminhou no deserto e havia uma coluna de fogo e uma nuvem de glória que os guardava e os direcionava, né? Assim, estava com eles ali, representando a presença de Deus. Porém, na época de Josué, entra então o símbolo da Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, que era aquilo que dava rumo ao povo, que dava direção ao povo. Então, o escritor da revista vem aqui nos orientar, né? E diz assim: a arca que representava a presença de Deus deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Então, o Senhor estava mudando ali um aspecto físico que era visível humanamente falando, e dizendo para eles assim: olha, observem agora, porque a arca foi na frente, a arca no período um pouco antes vivia no meio do arraial, ou no meio do povo, né, da onde eles montavam as tendas, onde eles moravam, e agora ela passa nesse episódio aqui a ir à frente, né? E Josué dá ordem e fala para o povo: olha, quando a arca sair, quando os sacerdotes levitas a levarem, seguia, vai atrás da arca, porque será a direção que o Senhor estará dando para chegarmos à terra prometida. Porém, eles chegam diante do rio Jordão, um rio que na época estava transbordando as suas margens, porque era uma época de cheia e, humanamente falando, impossível de se passar sem uma embarcação. Quem diria passar uma nação a pé, né? E aí eles já tinham vivenciado o milagre, ou alguns deles já tinham vivenciado o milagre da passagem do Mar Vermelho. Agora tinha o Rio Jordão como seu obstáculo. Então, no tópico 1, nós entendemos que Deus marca a data para entregar vitória, ou seja, a minha e a tua vida já tem demarcado a data dada por Deus, já lá no âmbito espiritual, o que vai acontecer sobre a minha e a sua vida, se nos mantermos fiéis a Ele e obedientes à tua palavra. Vale sempre lembrar isso, porque às vezes as pessoas pegam essa questão de que Deus prometeu e vai acontecer e pronto, e acabou. Não. Se Deus prometeu, eu tenho que me esforçar para me manter na posição que Ele assim deseja, para que o milagre sim se efetive dentro do dia, o horário, a época, o cenário, independente de que seja, venha acontecer o cumprimento da palavra do Senhor. E era isso que Deus
e vinha falando com o povo desde a saída do Egito, né? Obedecer, sacrificar, santificar e etc, né? Então vamos lá. No tópico, subtópico 3 do tópico 1, eu grifei também aqui a primeira estrofe, mas o subtítulo vai dizer assim: a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Diz assim: de todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, voltamos novamente àquela mesma questão que parece ser cansativa de ficar ouvindo, mas que é fundamental que se fale ela constantemente, porque nós temos uma tendência a regredir, né? No que diz âmbito espiritual, no nível de santidade, de santificar, de buscar ao Senhor, porque a nossa carne trabalha para isso, né? E as forças também negativas trabalham constantemente para que eu e você venhamos estar sempre contaminados com aquilo que não é de Deus, que não provém do céu. E o Senhor diz que para se obter a vitória, necessário é santificar-se, buscar a face do Senhor. Irmãos, sem essa orientação e o cumprimento dessa orientação, eu posso afirmar com certeza que impossível será alcançarmos a terra prometida, seja ela no campo material físico ainda nesta terra, e a mais importante, a de subir à glória para se encontrar com o Senhor e morar nas mansões celestiais. Então, que você já observe nessa lição, nesse tema, que para você vencer os obstáculos, você e eu devemos estar em um grau de santidade diante do Senhor, nos esforçando e buscando sempre a perfeição. Não é fácil? Não é, mas é possível, porque o Espírito Santo ainda está na terra e ainda habita em nosso meio e está aqui para nos orientar e nos dar força. Mais embaixo ele diz assim: as Escrituras Sagradas nos exortam, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 16. Ou seja, mais uma orientação. O Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, a conquista do povo a entrar na Canaã de Deus, naquela época, tinha já uma orientação de santificação. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. Para alcançarmos o que quer que seja aqui nesta terra, e o mais importante, lá na glória, é necessário, é indiscutível que sejamos santos e buscamos a santidade do Senhor para nossas vidas. Como? Orando, consagrando, se desviando dos caminhos tortuosos, procurando agradar ao Senhor e negar ao meu eu as minhas próprias vontades, que muitas das vezes me conduz ao pecado. Amém? Então vamos lá. No Pense diz assim: vale a pena viver uma vida com um alto padrão de santidade. Muito forte isso. Alto padrão de santidade. Mesmo quando isso aparenta ser irracional, ilógico ou ultrapassado. Será que vale a pena? É uma pergunta para nós ficarmos pensando aí. Será que vale a pena um alto padrão de santidade? Isso vai nos trachar muitas das vezes como fanáticos, como loucos, como aqueles que querem ser melhor que o outro. Nós vamos ser taxados constantemente diante de algumas situações, às vezes até no meio da nossa parentela, né? Isso acontece muito quando estamos em uma festa, né? Toma uma bebida aí, não tem problema não. Deus não vai te castigar e nem vai te punir, nem vai te mandar para o inferno, porque você está bebendo uma cerveja, talvez, uma bebida que nós, como cristãos, e temos a nossa orientação, vindas do céu, não o fazemos, ok? Não estou condenando ninguém que faça, mas para os que conhecem a palavra, sabe que isso não é lícito para que nós façamos. Mas é só um exemplo, né? Então, quando eu rejeito isso, quando eu digo, eu não participo disso, eu muitas das vezes sou taxado como ignorante, como uma pessoa que é antissocial. Mas o mais importante, jovens do Senhor, irmãos e irmãs,
é que você mantenha a tua vida em consagração, a tua vida em posição diante do céu. As demais coisas, deixem falar. O importante é você e Deus estar bem com o Senhor, porque Ele é quem está no céu e é Ele quem sabe do amanhã que não pertence a mim e a você. Amém? Um ponto importante diz: viver em santidade e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão para o seu povo, sob quaisquer circunstâncias, pois o Senhor jamais se equivoca. Deus não erra. Se Ele falou, está falado e Ele não volta atrás. Então não tem como a gente querer dialogar, querer trazer alguma coisa para mudar aquilo que Deus falou. Se Ele falou, é isso e não se fala mais no assunto. Melhor é, e é um conselho de Deus, e eu pego para mim, e eu quero que você pegue para você, obedeça, que é melhor do que sacrificar. Amém? Então Josué foi vitorioso porque sempre obedeceu e chamou o povo: santificai-vos. E que nesta tarde, que nesta manhã, o momento que você estiver assistindo esse vídeo, você absorva isso e se santifique, porque não só você será abençoado, como toda a tua casa, o teu trabalho, os teus projetos, e você alcançará o melhor que Deus tem para você. Porque às vezes o meu melhor na minha visão não é o melhor que Deus tem para mim. E certamente o melhor do Senhor é muito melhor do que eu imagino que seja bom para mim. Amém, irmãos? Então vamos lá. No tópico 2 vai dizer as dificuldades no caminho da bênção. Subtópico do tópico 2, 1 aí vai dizer: a prova do Jordão transbordava. Eu já lá embaixo eu grifei. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Não é assim? E veja que Deus se manifesta no momento em que as águas batem no pé dos sacerdotes que carregavam a arca do concerto, a arca da aliança, que era a presença de Deus representada naquela época. E a Bíblia diz que as águas começam a ser barradas, né? Então, veja que a prova do Jordão transbordava. Imagine você chegar diante de um rio cheio, não sei nadar, e agora, como é que eu vou passar? Passar com os animais, com as crianças, com a família, com o povo? Josué está ali de frente, mas o Senhor estava no comando e no controle da situação. Então, que você também tenha isso em mente. Deixe o Senhor ir à frente, né? Às vezes queremos colocar o Senhor lá atrás, quer pegar a arca, que é a presença de Deus, colocar, fica aqui atrás, Senhor, eu vou na frente conduzindo. Não, aprenda com essa lição, como eu estou aprendendo, que o Senhor deve estar sempre à minha e à sua frente. E tudo, por mais impossível que pareça, se terá resultado, se terá positividade, resposta concreta do Senhor, porque se Ele está na frente, Ele abre caminho, Ele abre Jordão, abre o Mar Vermelho, não tem impossível que fique na frente do Senhor, amém? Então, no subtópico 2, do tópico 2, diz assim: a bênção, e vírgula, né? A bênção, tempo da ceifa, né? E vai dizer um pouquinho mais embaixo assim: o Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. E eu estava estudando aqui e aprendendo aqui com o Senhor. Era uma época que a terra de Canaã já estava com seus frutos a ponto de ser colhido, ou seja, a data que o Senhor escolheu já era uma data propícia, que eles iam entrar, não iam ter que plantar na terra para poder ter o seu alimento. Deus já tinha até preparado a época, o momento, por isso que lá no começo a lição vem nos orientar, que o Senhor tem a data certa, o momento certo, e o momento dele é perfeito. Então ele já tinha tudo isso demarcado já lá no céu, e quando o povo atravessasse e conquistasse a terra de Canaã, já tinha ali frutos e alimento e um banquete farto. Então Deus sempre nos surpreende, com glória. Enquanto você está aqui fazendo a sua parte, do outro lado do Jordão ainda, você está aí pensando como é que vai acontecer o milagre, mas crendo no milagre, o Senhor já está do outro lado, dizendo: o banquete está posto e a data já está determinada pelo Senhor. Amém? Vamos adiante mais, porque o tempo está passando. O terceiro subtópico do tópico 2 diz: o milagre da travessia do Jordão. E aí eu grifei aqui
um bom pedaço, porque se faz necessário a gente fazer a leitura. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se juntado de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso de Josué, Jordão, né? O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Que interessante isso, né? Porque lá no Mar Vermelho se formou coluna de água de um lado e coluna de água do outro. O povo passou no meio, em terra seca, diz a palavra. Aqui nessa ocasião, a Bíblia diz que o Senhor reteu como uma barreira da onde vinham as águas, e o Jordão ficou retido como uma represa, e todo o resto das águas que ainda tinham foi escoando até que ficasse seco para que o povo passasse. E a Bíblia diz que o povo passou, né? O que eu entendo com isso? Que o Senhor tem as suas formas de trabalhar. Talvez você está diante do seu Jordão aí, ou do Mar Vermelho, né? E falando, Senhor, cria colunas, faça assim ou faça assado. Senhor, haja de tal forma. E o Senhor vem por caminhos que nós não imaginamos, e a forma que Ele trabalha é diferenciada em cada circunstância, em cada ocasião. O que é certo é que Ele garante vitória. Independente da forma que Ele vai agir, a vitória é certa. Isso sim nos surpreende, porque nós temos já isso conosco, né? De querer entender como que Deus vai agir, como é que Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa, aprenda, aleluia, que o Senhor vem por caminhos que não imaginamos, usa quem não imaginamos, cria situação que não imaginamos, mas Ele garante vitória para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então vamos lá, aqui já no finalzinho aqui, o terceiro tópico diz, um evento para não se esquecer. Então eu já grifei aqui, o primeiro subtópico do tópico 3, assim, um memorial de Deus. Deus falou a Josué, lá em Josué capítulo 4, verso 1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tornasse ou tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gigal, para que, no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Então, nesse tema aqui, eu quero que você também guarde isso, viu? Um evento para não se esquecer. Tudo o que Deus faz em nossas vidas tem que ser comemorado, deve ser comemorado, deve ser falado, testificado. Então, que através dessa lição você absorva isso. Aquilo que Deus fizer na tua vida, você tem motivo para se alegrar. Se alegre, festeja, marque, faça memorial, faça um altar ou glória de adoração a Deus, para que em tempos você possa voltar lá e dizer, eu venho novamente agradecer, Senhor, por esta bênção alcançada, seja em qualquer âmbito da tua vida, em qualquer circunstância, em qualquer causa que você tenha colocado diante do Senhor. Não se esqueça de enaltecer e engrandecer ao nome do Senhor. E era isso que Deus estava falando com Josué. Levante, coloque aí um memorial para que todos, quando olhar para essas pedras, saibam que Deus realizou um milagre. No subtópico 2 do tópico 3 diz um memorial de Josué. Josué ainda foi mais e colocou e falou para o povo, Senhor, vamos colocar lá no leito do rio, aonde a arca ficou parada por um momento para que o povo passasse, vamos levantar o nosso altar ali também. E a Bíblia, alguns historiadores, na verdade, diz que por um tempo ainda aparecia as pedras que ali estavam e resistiam à correnteza. Ou seja, Josué marcou ali também a passagem do Rio Jordão lá no leito, né? Depois do outro lado também, aonde o povo já tinha passado o Rio Jordão. Então, o que nos instrui a isso aqui é que devemos sim ser gratos ao Senhor e fazer memoriais na nossa vida daquilo que o Senhor fez. Memoriais para glorificar o nome do Senhor, para agradecer a Deus pela sua bondade e a tua misericórdia. No tópico 3, subtópico 3 do tópico 3, aí diz assim, o propósito dos memoriais. Aí lá embaixo eu já grifei.
erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem. Se for alguma coisa que é para ficar glorificando alguém, é porque alguém fez isso por mim, não sei quem fez isso por mim, etc, etc, eu aconselho que não faça, porque a única adoração é rendida ao nome do Senhor. Mas se for para adorar ao Senhor, faça, festeje, seja grato, proclame à família, aos vizinhos, aos irmãos da igreja, proclame a bênção do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Lá no finalzinho diz assim, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Coisa linda, é isso que nós estamos falando. Josué tinha essa preocupação, que esse memorial era para voltar-se todo a atenção para o que o Senhor havia feito. Amém? Então, nessa lição, é rapidamente que nós temos que fazer, mas eu quero que você guarde isso, né? Eu anotei até aqui, o primeiro o Senhor determinou um dia, você tem um dia já marcado por Deus, observe isso, guarde isso, trabalhe em cima disso, porque vai chegar o seu dia também, vai chegar o meu, vai chegar o de todos que confiarem no Senhor. O segundo tinha que segui-lo incondicionalmente, a arca, né? Tinha que ser seguida incondicionalmente. Hoje é o Senhor, é a palavra, tem que ser seguida incondicionalmente. Não há atalhos para chegar à terra prometida. Qualquer atalho que você possa tomar pode te trazer prejuízos, mas que nesta lição, que neste vídeo você observe isso, siga o caminho que o Senhor determinou. Não crie atalhos, porque os atalhos podem te levar à ruína e pode ser grande a queda. Vamos seguir a orientação do Senhor, a palavra, o Espírito Santo, as orientação vinda do alto. Amém? E a terceira aqui, a santificação. Isso não tem o que discutir. É requisito obrigatório na vida do cristão ter santificação. Não é fácil, mas é possível. Clame a Jesus, busque ao Espírito Santo, que ele te dará saída. Então guarde isso. Essa lição vem aqui nos orientar para vencer os obstáculos. Vencendo os obstáculos. Quais são os obstáculos que você tem na sua vida? É grande, para você estar que nem o Jordão, está transbordando, não há saída. Então, clame ao nome de Jesus. Você chegou no ponto crucial que só o Senhor pode realizar um milagre por você. Assim acontece comigo, acontece com qualquer ser humano. Então, nesta tarde, neste vídeo, nesta lição, que você absorva isso. O Senhor tem saída, mas é fundamental a santificação. E celebre. Celebre o que Deus já fez, celebre o que Deus ainda vai fazer. Eu conheço pessoas que dão um culto de ação de graças antes de receber a bênção. Tamanha é a fé. Se a sua fé alcança, seja feliz e dê glória a Deus. Se não alcança, espere o momento certo e entregue, aleluia, gratidão ao Senhor. Não se esqueça de fazer os cultos de ação de graça e nos convidar, porque eu gosto desse trabalho. Amo muito. Glória a Deus. É só para descontrair, mas eu gosto mesmo. Pode me chamar que eu adoro dar glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a mocidade do Senhor. Irmão Joel, Deus abençoe. Pastor Alex, irmãos coordenadores da Escola Dominical, Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.